Senhor, agora abençoa cada vida que está aqui neste lugar, ó Pai. Usa o teu servo, ó Pai, nesta noite, conforme a tua vontade, conforme lhe apraz, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Podemos nascer no nome do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite, podendo louvar e adorar esse Deus maravilhoso, o único que é digno de adoração, de louvor, toda a glória e toda a honra seja dada a Ele. Amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade e agradeço também ao pastor, os irmãos que nos estenderam o convite para estarmos aqui nessa noite, podendo estar transmitindo uma porção da palavra de Deus para a igreja nessa noite. Amém? A minha esposa não pôde estar comigo devido a eu vir direto do trabalho para cá, irmãos. Tive alguns problemas no trabalho do caminhão, tive alguns problemas ali e vim direto do trabalho para a igreja. Mas em outra oportunidade estaremos aqui, eu juntamente com a minha esposa. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, um texto muito conhecido dos irmãos que têm por costume ler a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 23, diz assim a palavra de Deus: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temais, homens de pouca fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedece? Amém? No livro de Efésios, irmãos, glória a Deus, glória a Jesus, capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, é tempo que costumo dizer que quando nós entramos na casa do Senhor, Deus fala conosco desde o primeiro hino da harpa, a palavra que é dita, as oportunidades que são dadas. Deus vem falando conosco, aleluia, conforme Ele quer e com quem Ele quer falar. Amém? Se você estiver atento, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, porque a Bíblia diz que Ele não despede ninguém de mão vazia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Irmãos, eu meditando na palavra, glória a Jesus, entendo que nós estamos uma passagem muito conhecida, uma passagem até simples, diria muito pregada, mas algo me chamou a atenção, pode ser que também tenha chamado a sua atenção, porque o Espírito Santo de Deus falou comigo nessa passagem. Aleluia. E meditando nela, eu vejo aqui que Jesus, depois de mais um dia de sermão, está fazendo a obra de Deus, ele vai, se retira, vai para o barco, e a Bíblia diz que, entrando no barco, ele adormece. Glória a Deus. E nos relata a Escritura Sagrada que vem sobre aquele barco uma grande tempestade.
na Bíblia Sagrada que os discípulos estão ali tentando, de todas as formas, tirar a água que invadia aquele barco no momento da tempestade. E eu queria, nessa parte da passagem, estar aqui meditando um pouquinho com os irmãos. Aleluia. Eu não sei qual era o tipo de vasilha, como, de que forma aqueles discípulos tentavam tirar a água do barco, porque a Bíblia nos relata que o barco se enchia de água através da tempestade. E eu comecei a meditar naquela palavra e ver, porque no livro de Marcos a Bíblia diz que tinha mais barcos ao redor de Jesus. E eu comecei a meditar nessa passagem e eu queria conjecturar com os irmãos aqui que aquele desespero, aquela tempestade, aquela água enchendo o barco e os discípulos desesperados com aquela situação começam a tirar a água para fora do barco, aleluia, e vem mais tempestade e enche o barco de água e todo mundo apavorado, vai afundar, vai virar e tira a água de fora para fora do barco. Mas a Bíblia nos relata que Jesus estava dormindo, irmãos. Mas eu quero acreditar que Jesus estava simplesmente de olhos fechados, porque é difícil, pastor, alguém dormir sendo molhado. A Bíblia não disse se era um mar que havia cobertura, não, ele estava dormindo na polpa. Então eu acredito que a água molhava Jesus, mas ele estava ali. Isso foi algo que o Espírito Santo de Deus passou para eu passar para a igreja nessa noite. Aleluia. Os olhos fechados e só esperando para ver qual seria a atitude dos discípulos, daqueles que tinham passado o dia todinho com Jesus, daqueles que tinham acabado de ver milagres acontecer, daqueles que tinham acabado de ver coisas estarem acontecendo. Vamos ver aí como estão esses discípulos agora. Aleluia. O poder que Jesus teve para expulsar demônio, para curar, para libertar, e diante de uma situação, qual seria a atitude daqueles discípulos? Aleluia, Deus. Eu queria trazer para a noite de hoje algo para a sua vida cotidiana. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É Deus, aleluia. Você vem no domingo para a igreja, ora na consagração, participa da escola bíblica, tem algumas igrejas, algum ministério até almoça na igreja, sai à tarde, evangeliza, faz culto de ar livre, passa um dia com Jesus, vai à noite ao culto, ouve a palavra, almas se entregam ao Senhor, se rendem ao Senhor, milagres acontecem, mas quando você sai do culto e chega na sua casa, abre a porta da sua casa, você se depara com uma grande tempestade dentro da sua casa, com um problema, aleluia, que para você, aleluia, está insustentável. Qual é a sua atitude? Aleluia, Deus. Qual é a sua reação? Aleluia. Glória a Você Deus. passou o dia todo com Jesus. Você viu coisas maravilhosas o dia todo. Aleluia. Aleluia. Você entrou aqui nessa noite, mas está preocupada ou preocupado em voltar para o seu lar. Aleluia. Porque você sabe o que está te esperando lá. Aí eu leio aqui, livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. A sua luta não é contra a carne, nem contra Glória a a sangue. Deus, aleluia. Eu preciso explicar melhor para você que talvez está entrando pela primeira vez numa igreja evangélica. Eu estou aqui com 16 anos de servo de Deus, estou gatinhando. Mas vivi 30 desses 16 anos que eu estou agora aqui. Fora eles, eu vivi 30 anos no candomblé. 30 anos eu vivi no espiritismo, nunca tinha lido uma Bíblia, não sabia o que era a Bíblia, não sabia o que era Jesus, conhecia de uma outra forma.
não tinha noção do que era servir a Deus. Mas hoje eu entendo por que Deus permitiu eu estar nisso aqui. Aleluia. Para que eu pudesse dizer para você nessa noite: aleluia. Realmente a nossa luta está nas hostes espirituais. É verdade, Jesus. Nos lugares celestiais. O adversário da nossa alma, ele tenta te parar naquilo que ele sabe que mais te entristece. Talvez você entrou aqui com uma dificuldade muito grande no seu casamento. O seu esposo não serve a Deus. O seu esposo bebe ou usa droga, tem te agredido com palavras, tem te entristecido. A sua esposa, o seu filho talvez disseram para você: não há mais jeito para essa pessoa, para esse menino, para essa moça. Aleluia. Você talvez entrou aqui porque você está passando uma grande perseguição no seu trabalho, e o teu chefe talvez apontou o dedo e disse: olha, eu vou acabar contigo, enquanto eu não tirar você daqui eu não vou sossegar. Talvez você entrou aqui com um problema muito grande de saúde, aleluia, glória a Deus, e os médicos disseram para você que não há solução. Mas eu queria dizer algo para você aqui nessa noite: você não vai mais lutar contra este homem, esta mulher ou essa pessoa que está se levantando contra a sua vida. A partir de hoje você vai mudar a forma de orar. A Bíblia diz que a sua luta não é contra ele nem contra ela. Ame esse homem, ame essa mulher, ame essa pessoa que te persegue. Aleluia! Comece a repreender esse demônio que tem usado essa pessoa contra a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Grande Quando você Deus. começou a falar no barco, pulou para Efésios, eu não estou entendendo nada, você já vai entender já. Os discípulos iam passar o dia todo com Jesus e não tiveram discernimento de ver que não era a água o problema. Eita Deus. A água não era o problema, era o vento. Aleluia. O problema era o vento. Você pode meditar na sua casa. Se levantou uma grande tempestade de vento. O Glória que a Deus. levava a água até o barco dos discípulos era o vento. Mas eles estavam lutando contra a água. Aleluia. E Aleluia. iam passar a noite toda lutando contra ela. Meu Deus. Assim como você tem lutado contra essa pessoa. Eita, Jesus. Você vai passar a vida toda lutando contra essa pessoa. Porque o adversário que tem usado ela, ele sabe que através dela ele tira a sua paz, tira a sua paciência, faz com que você faça coisas que não agradam a Deus. Mas a partir de hoje você vai parar de tirar a água do barco. Vai saber que Jesus está contigo nesse barco. Vai pedir socorro para Jesus e ele vai começar a acalmar esse vento. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus! Deus tem medo. Aleluia. Chega de querer tirar a água do barco, deixar o vento soprando a água para dentro da sua casa. A partir de hoje, você vai olhar para essa pessoa que tem te afrontado e vai dizer: olha, eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se for o seu esposo, você se aponta para ir para a igreja e diz: olha, já está indo para a igreja. Você vai fazer diferente agora. Você vai deixar sua janta pronta, a roupa passada, você vai surpreender ele. Você vai deixar tudo certinho. A hora que ele chegar, você vai dizer assim: olha, com licença, pastor. Meu amor, está tudo pronto para você, eu vou orar por nós. Eu te amo.
E eu vou voltar e estou com Aleluia, saudade de Deus. vocês nessa vida. Ele não vai ter mais força para se levantar contra a sua vida. Glória a Deus. Você pode ter certeza que na hora que você sair da sua casa, ele vai ficar pensando, mas o que está acontecendo com essa mulher? O que está acontecendo com esse homem? Eu queria brigar, mas eu perdi a força de brigar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E quando você sair, você vai dizer, olha, Satanás, a minha luta não é contra o meu marido, a minha luta não é contra o meu filho, a minha luta não é contra o meu patrão, a minha luta é contra você. E a partir de hoje você é um derrotado, e você não tem mais nenhum tipo de legalidade sobre a minha vida, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Jesus está acalmando a tempestade. Eu creio, Jesus. Ele está dizendo para o vento, basta na vida da minha filha. Aleluia. Basta na vida do meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, só Deus sabe como ele age. Aleluia. Eu queria contar rapidamente para os irmãos que nós não sabemos o que pensamos, o que pedimos e como agimos diante de certas situações. Quando eu saí da minha casa, fiquei uns 30 dias fora de casa. Isso era comum. Quando eu volto um dia, eu ficava muito na casa lá na casa de Candomblé. Quando eu volto um dia, eu entro na minha casa, escuto uma música diferente. Começo a prestar atenção naquela música, olho para minha mãe, olho para minha tia que me criou, olho para o meu tio, eles ouvindo. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Isso daí é música de crente? A única pessoa que tinha coragem de me peitar em casa era minha mãe. A mãe falou, é música de crente sim. Aleluia. Nós somos crentes. Glória a Deus. Eu balancei a cabeça, fui para o quarto, eu tinha um atabaque no meu quarto, comecei a tocar atabaque mais alto do que aquela música, comecei a cantar as músicas do centro, saí para a rua. Quando foi no outro dia à noite, minha mãe me fez um convite para que nós fôssemos à igreja. E eu topei. Eu só disse para ela que se falasse alguma coisa contra a minha religião, eu sairia na hora da igreja. E nós fomos para aquela igreja. Cheguei lá, é a igreja do Evangelho Quadrangular. E cheguei lá, tinha uma pastora bem pequenininha, quase que não dava para ver ela no culto. O culto já tinha começado. Eu estou entrando com a minha mãe, ela parou, estava dando louvor, ela parou o louvor e falou assim: ei, você aí! Aleluia, Deus. Você. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem um rebanho te esperando. E você quer ou não, você vai servir a Ele. Eu dei uma risadinha para ver já está louco. Sentei. Um pastor foi pregar. E ele pegou o microfone e foi super infeliz. E já falou algo contra a minha religião. Eu olhei para minha mãe, levantei e fui embora. Mas Deus já tinha começado a obra na minha vida, eu não sabia. Foi eu lá no Jardim Vimos, bato palma na casa do rapaz e ele via sorte, um tarô. Entrei lá, sentei, ele abriu as cartas de tarô, começou a ler a sorte, fechou a carta. Baralhou ela, abriu de novo, fechou. Abriu na terceira vez e falou assim: eu vou falar uma coisa para você, não fique bravo comigo. As cartas estão falando que você vai ser crente. Aleluia! Meu Deus. Eita Deus. Eu saí mais bravo do que ele.
A minha mãe, ela tinha ficado viúva, tinha voltado a morar conosco. A minha tia que me criou e meu tio fizeram uma reunião. Então é assim, irmãos, por parte de pai, eu tenho 11 irmãos por parte do pai. E tenho 3 por parte de mãe. Sentou minha mãe, sentou meu tio, sentou minha tia e começaram a conversar e disseram assim: olha, o Marcelo, que é o meu irmão mais novo por parte de mãe, ele tem um pouco de problema de síndrome de Down. Como ele já nos acompanha, ele vai com nós para a igreja. A Tânia, essa é minha irmã brava. Mas, porém, ela era a única da família que não ia na vacuna. Então, essa também não está difícil. O Eduardo, sabe aquele rapaz que você chega no guarda-roupa dele assim, ó, camiseta branca, camiseta azul, no meio, relógio social, relógio de saúde, tudo certinho, né? Uma pessoa super organizada, uma pessoa centrada, uma pessoa que tem horário para tudo. Minha mãe falou: Eduardo, então nem se fala. Ele também não gostava, estava com barulho. Mas o Reinaldo, capoeirista, macumbeiro, maconheiro, prostituto, tudo que não prestava. Esse vai ser impossível. Mas eles não conheciam o versículo que está em Lucas capítulo 1, versículo 37. Só que no dia dessa conversa, irmãos, nem minha tia, nem minha mãe, nem meu tio tinham batizados ainda. Eles tinham simplesmente aceitado Jesus. Irmãos, passa-se o tempo e eu vou numa vigília, estou no canto nessa vigília, estou correndo para terminar rápido para você entender o que Jesus faz ainda. Estou no canto da vigília vendo, e daqui a pouco começa a tocar o pandeiro. Eu falei: opa, meio familiar esse negócio aí. Aleluia, né? Toca o pandeiro e tal, e a turma começa a marchar e pular. Eu falei: aí, eu posso ser agitado aqui, glória, né? E fiquei prestando atenção em tudo aquilo. No púlpito estava um rapaz, ele era conhecido aqui como João Batista, muito conhecido na época, tinha caído no elevador na cabeça dele, tinha afetado massa cefálica, era um rapaz muito gosto dele. E ele desceu do púlpito e foi até mim. Eu só lembro que ele pôs a mão na minha cabeça e começou a orar. De repente, quando eu vi, eu estava no pé do púlpito de joelho chorando, pastor. Aleluia. Eu tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, para que você comece a entender, aleluia, eu desci o batismo, afoguei o velho homem, nasci nova criatura, e sabe aquela reunião que tinha sido feita na minha casa, aleluia, que disse que o Marcelo ia, a Tânia ia, o Eduardo ia, eles três já estavam, sabe aquela reunião, aleluia, sabe o que aconteceu? Aleluia, nem eles três tinham se batizado ainda, e eu já tinha sido batizado. Aleluia. Nessa noite, Deus escolhe as coisas novas desse mundo para confundir a sábia. Eu preciso dizer para você: é essa pessoa que você estava pensando em desistir de orar, que Deus vai fazer a obra. É essa pessoa que Deus vai agir, porque Ele quer acalmar a tempestade. Aleluia, Jesus. Ele ainda faz. Ele não mudou. Aleluia. Ele faz. Aleluia. Irmãos, depois de 5 anos que eu estava na igreja, que a minha família começou a ser batizada. O Eduardo até hoje ainda não foi, mas estou orando por ele. Aleluia. Eu preciso dizer para vocês: Deus não mudou, Ele é o mesmo. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele quer que você pare de tirar a água do barco
comece a repreender o vento. Glória a Deus. Porque após o vento cessar, aí você vai tirar a água do barco e vai poder navegar em paz. Aleluia. Aleluia. Irmãos, até hoje você estava discutindo, até hoje você estava debatendo, até hoje você estava brigando, mas a partir de hoje você vai só orar. Oh, aleluia, Deus. Você só vai pôr nas mãos do Senhor. O Jesus que muda a história, muda a vida, muda casamento, salva casamento. O Jesus que abre porta, o Jesus que acalma o seu patrão, o Jesus que sara a enfermidade, o Jesus que entra onde você não pode entrar. Ele está aqui nessa noite. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer salvar a sua casa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele quer mudar a sua história nessa noite. Basta simplesmente você abrir seu coração. Basta simplesmente você mudar a sua atitude. Basta simplesmente você se render a Ele. Basta simplesmente você saber: Jesus não dorme. Ele estava com os olhos fechados, simplesmente esperando o que os discípulos iriam falar. Foi no momento, mestre, o Senhor não vê que nós estamos merecendo. E ele se coloca de pé e diz: calma-te, vento. Aleluia! Aleluia, Jesus. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Saia daqui nessa noite sabendo de uma coisa. Foi maravilhoso, Jesus. Aleluia. Deus já mudou a sua história. Aleluia, Deus. Tremendo. Eu entrei trabalhar nessa empresa que eu estou. Uma semana que eu estava trabalhando, o rapaz falou assim: você recordou o pastor? Meu patrão falou: que pastor? O pastor Reinaldo Negão? Ih, que não é pastor, né? Ih, eu já vou preparar para mandar ele embora. Eu não estou sabendo nada. É uma transportadora, 22 caminhão, tem muitos anos de Sorocaba. Só que todos que tinham passado lá tinham deixado um mau testemunho. Irmãos, para a glória de Deus, eu estou falando isso só para vocês entenderem o que é a gente colocar o joelho em terra. Quando eu fui trabalhar lá, os colegas falaram assim: olha, a firma é boa, o patrão não pega no pé, só tem um detalhe: ele atrasa pagamento. 20 dias, 15 dias, todo mês. Pode já contar o pagamento, já conta assim, 15 dias para frente. E eu comecei a orar. Eu falei para os meninos: eu vou orar. Deus vai mudar essa história, em nome de Jesus. Eles falaram: pronto, agora chegou o milagreiro, o endinar, né? As pessoas que a gente começaram a falar: irmãos, agora em junho eu faço 2 anos de empresa. Glória a Deus. A última vez que nós recebemos o salário atrasado na empresa vai fazer 2 anos. Aleluia. Nunca mais houve um atraso de salário. Glória a Deus.